Oi, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Larissa Lima e não importa de onde você estiver me vendo, quando você estiver me vendo, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre santidade. Como nós podemos viver na prática uma vida que é agradável a Deus. Primeiramente, nós precisamos entender o conceito, o significado de santidade. Do hebraico kadosh, santidade significa ser sagrado, ser separado, significa ser dedicado a Deus. Nas Escrituras, a primeira vez que algo relacionado a santo, santidade ou santificação aparece é lá em Gênesis, quando Deus ele santifica o dia do sábado. Então, olha que curioso, a primeira vez que a santidade aparece nas Escrituras não é algo relacionado à perfeição ou conduta moral, mas sim a algo ser dedicado a Deus. Uma vez que nós compreendemos o que é a santidade, nós precisamos falar sobre a santidade de Deus, que é uma das características que eu considero como uma das mais proeminentes e mais marcantes sobre quem Deus é. Em duas passagens especificamente, nós vemos nas Escrituras falando sobre esse atributo, essa característica da personalidade de Deus. Eu vou usar aqui como texto básico que está escrito lá em Isaías, no capítulo 6, versículos do 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Outro texto que nós vamos usar como base é o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 2. Acompanha comigo. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, sendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então a santidade de Deus é algo realmente sem precedentes, sem igual. E o que é que isso significa de maneira prática? Primeiro, Deus ele é ontologicamente diferente de toda a sua criação. Ele existia antes do princípio, no princípio ele estava lá, ele é o autor da criação e ele permanece para sempre. Os seus dias não têm início, não têm fim. Ele está fora do tempo e ele é todo poderoso. A segunda implicação prática é que Deus ele tem uma moral, uma índole perfeita. Nele não existe maldade, nele não existe sombra alguma. Ele é inteiramente bom. A terceira implicação prática é que Deus, pelo fato
de ele ser santo, 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 ele requer que o seu povo também seja santo. Em algumas passagens nas Escrituras, nós vemos Deus falando ao povo: sejam santos, porque eu sou santo. E também está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós precisamos entender que a santidade é algo que Deus requer de nós. E essa realidade, ela é latente nas Escrituras desde o Antigo Testamento, desde o Êxodo. Eu quero ler com você o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 19. Acompanha comigo dos versículos do 1 ao 6. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Nós vemos que desde a antiga aliança com o povo de Israel, o desejo do coração de Deus era ter para ele um povo que fosse de propriedade exclusiva, uma nação santa, um povo separado. E nós vemos isso na nova aliança por meio de Jesus, que aqueles que creem em Cristo, têm fé na obra da cruz, eles são eleitos como essa geração, como esse povo escolhido. Olha só o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Compreendido o conceito de santidade, a santidade de Deus e a santidade que é requerida de nós, nós podemos partir para a segunda parte desse vídeo, que é como eu posso realmente viver uma vida que agrada a Deus, uma vida dedicada a Deus, uma vida que é santificada, que produz frutos de santidade. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a santidade ela não vem por esforço pessoal, ela não é um mérito próprio. A santidade ela é um produto, ela é uma consequência. Eu quero ler com você que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Existe aqui algo que é crucial de nós entendermos. A nossa transformação de glória em glória acontece quando nós contemplamos a glória do Senhor. Então, algo que produz em nós a imagem do Senhor, a santidade do Senhor, o caráter do Senhor, aquilo que o Senhor é quando nós contemplamos, é quando nós adoramos, é quando nós olhamos com o rosto descoberto a glória de Deus. Aqui nós precisamos ter uma revelação da glória de Deus. Assim como Isaías teve, assim como João teve lá em Apocalipse, nós precisamos contemplar a glória de Deus. E aí, ao contemplarmos, ao nos debruçarmos, ao nos derramarmos, ao permitir que a glória do Senhor ela invada a nossa existência, aí nós sim seremos transformados à sua imagem.
Nós não podemos produzir santidade pelas nossas obras. Nós não temos esse atributo em nós mesmos. É Deus que nos transforma, porque Ele é santo, santo, santo. E aí, à medida que nós o contemplamos, o adoramos, o olhamos sem medos, sem máscaras, sem ter algo cobrindo o nosso rosto, aí sim nós seremos transformados. E a santidade de Deus produz em nós santidade. É como um reflexo. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, provavelmente eu vou fazer uma série sobre esse tema. O que você precisa entender é que santidade é um produto, é uma consequência de uma contemplação da glória de Deus. Ninguém é verdadeiramente transformado à imagem de Deus se não tem uma vida de contemplação, uma vida de adoração. E acho que já ficou aqui um spoiler para o segundo vídeo. Nós vamos falar sobre a adoração. O que é adorar? O que é contemplar ao Senhor? Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, para que alcance mais pessoas e mais pessoas possam aprender com a palavra de Deus. Tchau, tchau!